Olá! Na aula de hoje estudaremos o princípio de Huygens e o fenômeno da difração ondulatória e veremos como isso influencia na propagação das ondas. Vamos para a aula? Olá! Na aula de hoje estudaremos um novo fenômeno ondulatório, que é o fenômeno da difração de ondas. Mas para entender esse fenômeno, a gente tem que entender antes o conceito do princípio de Huygens. Do que se trata o princípio de Huygens? Vejamos aqui. Ele se trata do seguinte teorema, da seguinte lei física. Cada ponto de uma frente de onda funciona como origem de novas frentes de onda. Agora, tem um conceito nessa definição aqui que a gente não conhece, que é o conceito de frente de onda. O que seria uma frente de onda? Bom, a gente sabe que ondas não andam sozinhas. Ondas se propagam em grupos, se propagam em feixe de ondas. Ou seja, ondas não são um elemento puro, indivisível. Ondas são um grupo de entidades físicas que se propagam juntas, formando uma frente de onda. Para entender melhor, aqui tem uma representação do que seria uma frente de onda. Aqui a gente pode ver que existem várias ondas unitárias, digamos assim, que a gente representa normalmente, aqui juntas propagando uma em cima da outra aqui no plano do quadro, e elas formam aqui uma linha no quadro bidimensional aqui, que seria a frente de onda delas. Muito bem, o que o princípio de Huygens quer dizer pra gente? Quer dizer que a cada instante que as ondas se propagam e essa frente de onda se desloca para uma posição um pouquinho mais à frente, o que acontece é que cada ponto aqui, cada ponto pertencente a, no caso aqui, essa linha de frente de onda, vai servir como uma origem que vai gerar as novas ondas que vão compor a frente de onda, que vai ser o que a gente vai dizer que é a frente de onda mais à frente, digamos assim. Então, assim, a cada instante que passa, as ondas se deslocam de certa forma que a frente de onda que elas formavam antes vai ter a propriedade de que cada ponto dela vai servir como origem de novas frentes de onda. Agora, para que esse princípio serve para a gente? No que ele vai nos ajudar aqui no estudo da ondulatória? Ele vai nos ajudar justamente aqui no estudo da difração de ondas. Ou seja, a pergunta que surge aqui é a seguinte: o que acontece quando várias ondas, ou seja, as frentes de onda vão se aproximando de uma parede que possui uma fresta? Bom, a ideia inicial, intuitiva, que poderia vir à cabeça de um aluno seria que as ondas que colidissem com a parede simplesmente não continuariam se movendo, voltariam, no caso, sofreriam reflexão, e as que se encontram aqui no intervalo da fresta iriam simplesmente seguir como se nada tivesse acontecido. Mas a gente vê na prática, no experimento, que não é isso que acontece. Ou seja, as ondas elas não vão seguir aqui como se nada tivesse acontecido. Na verdade, aqui, os pontos da frente de onda mais próximos aqui das extremidades da fresta vão gerar frentes de onda meio que pegando um pouquinho do espaço que as ondas que foram barradas pela parede pegariam. Ou seja, esses pontos aqui do canto, pelo princípio de Huygens, vão funcionar como uma nova origem de frentes de onda. E o que isso vai implicar no nosso contexto físico aqui do experimento? O que vai acontecer é que esses pontos aqui dos cantos vão gerar frentes de onda que vão fazer com que as extremidades da fresta vão gerar novas ondas e vão se propagar agora com esse perfil circular. Ou seja, essas extremidades aqui da frente de onda que restou depois da colisão vão gerar novas frentes de onda, que vão gerar novas frentes de onda e vão formar esse padrão aqui que a gente pode ver no quadro. Agora, o contrário, se a gente trocasse um pouquinho esse experimento, aconteceria um outro fenômeno também interessante. Por exemplo, esse caso aqui, em que agora a gente não tem uma parede com uma fresta, mas sim um anteparo. Ou seja, o que acontece? Vão haver frentes de onda aqui que vão colidir com o anteparo e não vão continuar se propagando, vão sofrer reflexão e vão voltar. Agora, a frente de onda
que passou pelo anteparo, que não interagiu com o anteparo, vai continuar indo. Agora, os pontos da frente de onda que passam próximo aqui do anteparo vão gerar novas frentes de onda, que vão gerar novas frentes de onda e vão formar aqui novamente esse padrão circular que a gente pode perceber aqui no quadro e que também pode perceber no experimento físico e que só pode ser explicado quando a gente entende o que é o princípio de Huygens, dos pontos que são origens para novas frentes de onda. Muito bem, então, a gente pode concluir com essa aula, então, que a difração de ondas é um fenômeno que ocorre quando uma frente de onda entra de encontro com um obstáculo que possui uma passagem, pode ser ela uma fresta ou, por exemplo, um anteparo com espaço nas laterais, e que esse fenômeno só pode ser entendido de forma plena quando a gente sabe o conceito do princípio de Huygens. Muito obrigado.